Bom dia a todos os participantes da empresa, do proponente 1. Tá? Eu declaro aberto a prova de conceito do pregão eletrônico 411/2023 da CSC Amazonas, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o serviço e fornecimento de laboratórios móveis e uso em programa educacional de ciências para atender às necessidades dos alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio da capital interior da rede estadual da Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Estado do Amazonas, tá bom? Gente, aqui está a nossa equipe, a comissão de avaliação, tá? Aqui estão os envelopes lacrados, onde tem a prova de conceito, que ele vai realizar a avaliação de vocês, tá bom? Ali com a Thelma, nós temos os números dos experimentos, que vão ser sorteados aleatoriamente, conforme está no edital. A comissão aqui verificou e vão ser escolhidos 5 experimentos aleatoriamente que vão ser sorteados, tá bom? Então, eu peço que vocês, por favor, possam abrir os envelopes, tá bom? Para a gente começar a avaliação. Aí, assim que vocês verificarem tudo direitinho, o envelope a gente já pode começar, tá bom? Podemos começar? Por favor, provavelmente tenha a palavra. Bom, então, bom dia. Novamente me apresentando, sou coordenadora de projetos na INIX. Me chamo Kelly, sou professora de Biologia e mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal do Amazonas. Bom, o programa Caminhos da Ciência, ele se constitui como um programa que oferece não somente um objeto de aprendizagem, mas também serviços de acompanhamento, né, da aplicação do programa nas escolas, além de formação continuada com os professores e entrega de materiais didáticos, sejam impressos e também digitais. Eu acho que a gente pode apresentar conforme consta cada objeto de análise, pode ser assim? O protótipo do laboratório móvel, vocês vão apresentar agora. Então vamos... Isso. O primeiro tópico, né, que é o laboratório móvel. Então, ele constitui-se, né, como um laboratório em que ele abarca todos os materiais, todos os equipamentos necessários para a realização de experimentos de ciências, no caso para o ensino fundamental, e experimentos de biologia, química e física, além também de atividades makers, né, voltadas ali para o ensino de robótica, né, voltadas para o ensino médio. Então, ele constitui-se, né, a partir de sistemas elétricos e hidráulicos e gavetas, além de prateleiras onde estão contidos os kits didáticos. Então, aqui a gente vai começar a abrir, né, acho que é a trava. A gente tem que soltar essa trava, ele possui uma trava aqui, interna, tá? Você pode soltar embaixo também, Kelly? Uma por dentro, então uma superior, uma inferior, para abrir essas portas, e assim a gente consegue estar organizando esses kits didáticos, né, separados todos por experimentos. Isso. Ele possui projeções, né, que elas podem ser extensionadas, né, com isso a gente constitui aqui um ambiente de trabalho. Então ele tem essas dobradiças, né, que vão suportar as extensões. Além aqui. disso... Apresenta aqui. Além disso, ele tem também um sistema elétrico em que abarca vários dispositivos eletrônicos, como uma TV, projetor e notebook. Ele vai abarcado com todos esses materiais. E aqui é o sistema elétrico, né, do laboratório, em que o professor ele pode controlar a apresentação da TV por meio de botões. Então é tudo automatizado, certo? E
para que a gente consiga mostrar esse sistema automatizado funcionando, a gente vai ligar aqui o laboratório. Então ele tem uma fonte de energia, né, que é ligada aqui no laboratório em uma tomada. Aí você pega aqui embaixo, tem o cabo principal, né, que conecta ele à rede de energia. Ele é anti-chamas. Aí ele está dentro dessa... Isso. Então a gente conecta ele aqui nessa lateral e a gente então liga ele à rede de energia. Qual é a lateral dele? O lado. Eu conecto aqui em cima e você coloca ele... Isso. Foi? Eu acho que aí, se não me engano, é aí na frente, Kelly. Vê aí. Só cuidado para isso não abaixar. Aí, a partir de estar ligado na rede, né, a gente possui também estabilizador e então é só acionar os botões que essa parte que é independente, ela vai ser acionada, essa plataforma vai subir, onde fica a TV. A chave vermelha, Kelly, isso. Aí você gira o botão para ela subir. Aí conta com uma TV de 40 polegadas. Então, ele tem, né, como a Elba falou, ele tem o estabilizador, um no-break, que aguenta um intervalo de tempo. Ele não aguenta 3 horas, por exemplo, é mais ali para dar tempo de o professor salvar o que ele estiver trabalhando, né, seja na apresentação da TV ou no projetor, e para que ele consiga, né, organizar tudo. É para evitar, né, perdas por falhas técnicas, né, na eletricidade da rede de ensino, do local. Aí você abre a gaveta aqui, Kelly, para tirar os outros componentes. Também conta com um notebook. Então esse notebook a gente consegue estar integrando ele à TV e ao retroprojetor. E aí estamos conectando então os cabos, tá? Ele também conta com o soundbar que está aí dentro. Kelly, você pode pegar lá embaixo pra gente, por favor? E esse soundbar a gente coloca ele aqui na parte superior e assim consegue estar integrando, né? Para que seja mais bem ouvido por todos os estudantes. Está num ambiente maior, então todos os estudantes conseguem participar. Consegue visualizar e escutar. E outra coisa é que esse laboratório, então, a partir do momento que ele está conectado a uma rede, a gente consegue, então, estar ligando todos esses dispositivos no próprio laboratório, tá bom? Ele conta com essas tomadas aqui na parte posterior. São 2 tomadas. Enquanto eles estão ligando, é importante destacar que o sistema elétrico é isolado do sistema hidráulico. Tá? Então, o sistema hidráulico ele já entra aqui no funcionamento da pia. Então, ele é composto por 2 reservatórios de água, um para água limpa e outro para água suja, em que ele é acionado, né, a torneira aqui é de enroscar e ela consegue, né, ser manuseada. E é acionada por meio de um pedal. Isso é importante para que não haja contato, né, entre o professor e a torneira, porque pode ser que ele esteja manipulando reagentes, né, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então, ele pode acionar por meio do pedal. Outro componente também é o nosso microscópio óptico. Então, esse microscópio a gente também está ligando ele ao cabo de força e a gente então pode conectá-lo também no próprio laboratório. E isso é importante para que as práticas então sejam realizadas de maneira
satisfatória utilizando todo esse espaço tecnológico, né, e para experimentação. Bom, um outro ponto é em relação à superfície de trabalho. Ela é composta por esse tapete, que ele é removível e antiderrapante. Então, quando o professor estiver realizando ali o experimento, ele pode realizar ali as atividades aqui em cima, bem como nas extensões, né? Aqui nessas projeções que tornam o laboratório com uma área maior para que os estudantes sejam convidados a participar e a realizar toda a experimentação aqui na área de trabalho do laboratório. Tem que ligar. Tem que pegar o cabo também para a gente estar conectando o soundbar, né? Tanto a TV quanto ao computador. Aqui a gente vai ligar a TV, ainda tem esses cabos aqui para conectar. Bom, então essa é a parte, né, em relação à área de trabalho, aos sistemas elétricos, aos equipamentos eletrônicos e ao sistema hidráulico também que compõe o laboratório. Agora entrando nos kits didáticos, né, aqui a gente trouxe kits para os experimentos que vão ser sorteados, né? O professor ele pode fazer combinações em relação aos experimentos que ele quiser trabalhar e colocar nesses kits. Eles são compostos, né, eles são organizados em gavetas e nessas caixas, né, que elas são organizadoras. Elas possuem compartimentos que permitem ali a divisão dos materiais e a organização conforme a atividade que o professor vai trabalhar. Só para aproveitar essa primeira parte da... É ruim de apertar ele. Então, só para continuar essa primeira parte aqui da avaliação, tem alguns tópicos que, só para ter certeza. Sim. A questão da calefação. Tem sistema de calefação? Tem sim, né? Que é o sistema que vai isolar aqui o sistema elétrico do hidráulico. Beleza. Sistema de combate ao incêndio. Tem extintor de incêndio nesse kit? Sim. Aqui na lateral. Fica aqui na lateral, nessa porta aqui, que dá para visualizar o sistema hidráulico. Essa primeira porta aqui. Isso. Para você visualizar. Aí você Que consegue tá a ver, pontinha ele está aqui nessa Isso, lateral. tá bem aqui. Tá ok. Além disso, ele conta também com o sistema para descartar essa água que é utilizada dentro da pia, né, da bica. E as normas atendidas? Norma 10 e norma NR 17. Está Sim, incluso também? atendidas. São atendidas? Todas são atendidas. Acho que por enquanto... As proporções do carrinho, do laboratório móvel. Seguimos todas as premissas que estão no edital, o tamanho. Isso, a gente está atendendo todas as características previstas no edital. Oi, eu me chamo Keitiane Teixeira, faço parte da INIX na área jurídica. Como eu falei, no primeiro momento a gente está apresentando do item 1 ao item 2, a questão ao item 12, sobre a questão do carrinho e estrutura. Ele atende todas as premissas que estão dispostas no edital, tanto como a estrutura em alumínio, quanto as normas regulamentadas pelo que preconiza a lei de elétrica, né, hidráulica, e composto todos os equipamentos, tanto o retroprojetor, quanto TV, quanto o microscópio, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada dentro, para visualizar melhor, né, para verificar se realmente tem, se tá todo em alumínio, seria bastante interessante. Ou se quiser medir também, não tem problema algum, tá? A gente está seguindo de acordo com o que está sendo exigido no edital, tanto o tamanho quanto as especificações do carrinho e dos experimentos que nós vamos apresentar mais adiante. Eu não vi aqui
no meu caso, eu sou da área de TI, tá? Eu tenho alguma preocupação com isso. Claro. Eu não vi especificações do notebook, porque a gente se preocupa com a questão de ficar obsoleto. Então, seria interessante que tivesse essa especificação para que a gente não perca o notebook logo no passar do tempo, entendeu? A gente pode abrir nas configurações do notebook, né? E apresentar as características dele. No sistema mesmo, Isso. ele forma. Esse, no caso, é um IdeaPad, né? As especificações, no caso, Eu específicas, achei tem que ver. relevante vocês colocarem essas Processador. informações aqui, tá? Pra gente saber. Processador, né? Você consegue buscar direto, Marcos, se você consegue achar pela... Isso. Isso. Processador i5, memória RAM de 8 GB, né? O que torna a capacidade de trabalho dele boa. Quanto a aspectos mais importantes, eu creio que é isso, né? Tendo um bom processador na memória RAM. Processador i5, né, que é bom. A memória RAM, 8 GB e isso. Você gostaria de ver Alguma outra especificação do notebook? Esse é um Lenovo, o IdeaPad, é uma marca, né, bem popular ultimamente, uma boa aceitação no mercado. Não, tranquilo, é só uma questão porque eu não vi aqui especificado. Essa é uma das preocupações de a gente não passar por uma preocupação de a gente não passar para nossos professores, alunos, um equipamento que já esteja até fasado, tá? Sim, então é interessante a gente ter essas especificações. Sim. Sim. Bom, qual seria o próximo tópico? Já são os experimentos, né? Então acho que podem sortear. Acho que pode cada um de repente tirar. Pode ser? Pode ser. Vocês é que são a comissão. Vocês Faz é um que sorteio. Vamos fechar em 5 experimentos? 5 experimentos. Perfeito. Dá o Maurício. Maurício. Quais são os Eles- experimentos? Tem. Tira mais um. Experimento 9. Licença. Que é Vocês a precisam vela de saber laranja. todos pra 9, aí Experimento 4. Que é pressão atmosférica. Experimento 1, observação de Robert Hooke. Experimento 14, que é colóides. Cores e poluição. E experimento 18, efeito do fogo. Você poderia me emprestar essa caneta? Só para eu anotar, assim a gente consegue estar separando esses kits de forma mais otimizada. Tranquilo. Você poderia repetir? Agora Só o número. deles aqui. Número 1, 4, 9, 14 e 18. 14 e 18, Kelly. 1, 4, 9, 14 e 18. Obrigada. Um, 4, 9. Falta 14 e 18. Pode colocar em cima. O primeiro é observação de Robert Hooke. Isso. Tá.
Então, com esse experimento, o professor ele pode trabalhar a habilidade CNT 301, que coloca aqui ao estudante, né, o debate e a apresentação, né, a discussão de situações controversas. Então, eu vou pegar aqui os materiais dele para a gente observar. Aqui na lateral também. Essa caixa. Isso. Então, para ele, a gente vai precisar de cortiça, mas a gente também pode utilizar a super, né, que é a casca de árvore. A Eva vai ajudar A a gente pegar. trouxe aqui como opção também. Lâminas para microscopia. Aqui uma lâmina de barbear, né, uma gilete para ajudar a coletar uma parte aqui do super, da casca de árvore, para que a gente possa observar. Uma pipeta Pasteur e água, né? Isso. Para conseguir água. A água tá aqui na nossa pia. Sim. Que já veio, a gente colocou já meio cheio, né? Justamente para isso. Então a gente vai coletar. E então a gente, além dos kits didáticos, né, separados para cada um dos experimentos, a gente também organizou um material com recursos gerais que podem ser utilizados em todas as práticas. Por exemplo, placas de Petri, pinça, pipeta Pasteur, né? Tudo isso. Aí Beckers, né? E Beckers, exatamente. Pode pegar Então a um pra mim, gente por favor. tem um Becker aqui, vou colocar aqui. Aqui o Becker. Vai precisar de mais alguma coisa daqui? Acho que é somente isso, né? Certo, daqui em cima. Deixa eu fechar aqui. Então, esse experimento ele vai trabalhar ali a observação de lâminas em relação a células. Nesse caso aqui, a gente vai observar uma célula vegetal. Então, o professor, né, ele pode apresentar, contextualizar esse experimento a partir da discussão em relação à bioética. Como assim? É que o nosso programa ele está pautado na abordagem de aprendizagem baseada em problemas, né? Que traz ali todo o trabalho da experimentação, ele se inicia a partir de situações problemas, ou seja, que são conflitos, que são situações, são perguntas que estão conectadas com a realidade do estudante. Então ele não vai somente observar uma célula por si só, né, uma célula vegetal. Ele vai conectar, ele vai pensar a respeito desse conhecimento e como ele pode aplicar na sua vida ou em situações da sociedade, em problemas da sociedade, para que seja desenvolvido o seu senso crítico, a sua autonomia na aprendizagem em ciências, né? Então, todos os experimentos estão pautados em questões, problemas, né? Que são perguntas que vão ser respondidas, que vão ser trabalhadas em cada um dos experimentos, né? Visando esse tipo de aprendizagem, uma aprendizagem que vai desenvolver o senso crítico e a autonomia dos estudantes em relação ao mundo em que eles se inserem, certo? Então, só um momento, eu vou pegar as luvas aqui embaixo, tá realizando esse corte, vou estar auxiliando a Kelly nesse procedimento. Vou colocar a luva. E aí a gente vai fazer um corte na cortiça e ela vai estar preparando então esse material para ser visualizado no nosso microscópio óptico. Então ali, né, o professor coletou a casca de árvore e já está para iniciar o experimento. Ele pode começar uma discussão com os estudantes, seguindo essa abordagem baseada em problemas, em relação à bioética. Ele pode começar a discutir como que são tratadas as doenças, né? Quais são as técnicas desenvolvidas para realizar a prevenção de câncer, por exemplo, ou o tratamento, né, de câncer, dentre outras doenças. Então, a partir daí, enquanto professor de ciências e biologia, ele pode fazer uma discussão em relação a quais tipos de células, quais tipos de elementos do corpo humano podem ser utilizados no tratamento de doenças, né? E antes disso, perguntar à sua turma, mas o que são células? Quais os tipos de células existentes? Então,
Então aí ele pode introduzir essa observação, né, de um tipo de célula, que é a célula vegetal, para começar a trabalhar os conhecimentos acerca da citologia. Então observe que começa a partir de uma abrangência, né, mais geral, com essa discussão sobre bioética, sobre os componentes, né, que são a base da formação do organismo, né, dos seres vivos, que é a célula, para então chegar à experimentação em si, e a observação ali, a realização das atividades. Então, o interessante é que durante todo esse processo, o aluno ele está participando, né? Então, o professor, durante todas as etapas, ele pode estar convidando os alunos para realizarem cada um desses procedimentos e está realizando perguntas também. Não somente a que a gente colocou no caderno, a pergunta central, mas durante todo o processo está investigando com o aluno por que isso está acontecendo, qual a importância desse processo, qual a importância dessa experimentação que está sendo realizada. Então aqui eu tirei um minúsculo filete, né, do nosso suber, que é a casca de árvore já, aquele pedaço da árvore que ela vai sendo desprezada pela árvore, né, porque já é um material velho. E aí a gente vai estar pingando uma gota de água na lâmina e tá colocando esse material. Aí eu vou estar, então, pegando aqui um pouco de água. Você pode acionar o pedal aí, cara? A parte hidráulica tá ligada? Ali dá repositório de água suja, né? Tá conectado aqui? Tá. Vai girar e Não tem nenhum cabo desconectado aqui dentro? Pode ser isso também. Enquanto isso, quer Vê se tem alguma válvula. O caderno vocês estão se referindo, são esse material aqui, que vocês deixaram na mesa, né? Sim, Ah, tá são ok. os cadernos para o ensino médio, né? Química, física e biologia, e o caderno para fundamental de ciências. Kelly, só uma dúvida. Quando o professor, no caso seria do professor, para ele poder estar utilizando isso nas aulas específicas práticas, né? E aí eu te pergunto, as bibliografias, as referências bibliográficas, todas elas vão ter sempre algo mais a se buscar, é isso? Além da própria experiência. Eu vi aqui, por exemplo, o acesso, você coloca a referência aqui e todos os experimentos vão ter. É isso? Sim. De repente ele busca mais, né? É que todos os experimentos eles seguem essa estrutura, apresentação de habilidades, uma Ok, introdução, BNCC, ok. né, em que ele vai fazer essa relação da pergunta, da atividade que vai ser trabalhada com uma questão, né, uma situação, um problema. E então ele vai aí é sugerido o tipo de contextualização, mas ele pode fazer outro, né? Então é a partir disso que se indica ao professor outras leituras, né, outras referências e outras... É sempre a mais, né? Isso. Porque de repente esse professor às vezes não tem esse tempo e aí já vindo já facilita bastante. Sim, não é somente a atividade em si, a mistura de óleo com água, por exemplo, né? Mas assim, sempre vai ter uma discussão aí sugerida no caderno para ser realizada no contexto do experimento. E aí você pode tirar uma laminol aqui, Kelly, pra mim? Assim? Que é... Ah, que tá com fita, né? Tem que tirar a fita daí. Obrigada. E a partir então da observação dessa prática, né, do material vegetal, a gente consegue então estar comentando com o aluno qual foi a importância dessa descoberta. E assim, trabalhar com os alunos que toda descoberta, por mais simples que ela seja, ela vai gerar uma série de conhecimentos. Tanto é que hoje a gente consegue então achar a cura para o câncer, por exemplo, né? Então, se nós não conhecêssemos a estrutura básica de uma célula, nós não teríamos, então, o avanço científico, a grande quantidade de conhecimento que temos hoje.
E principalmente, então, o aluno consegue estar aprendendo através da tentativa, do erro, propondo novas maneiras, novos métodos de se observar e de se realizar um procedimento científico que é o que é próprio, né, o que é característico das ciências. Então, a gente vai aqui posicionar o nosso material vegetal para estar sendo observado. E aí, então, o aluno, acredito que é o primeiro contato, talvez, que ele vá ter com um equipamento desse, de sala de aula. E a gente vai mudando, então, os aumentos. Enquanto a Aya vai ajustar a visualização do microscópio, eu coloco que o laboratório ele acompanha, né, os principais materiais de um laboratório físico, como vidrarias, reagentes, dentre outros materiais também que são voltados para a atividade maker, né? E aí a gente já está falando de Arduino, né, de placas, entre outros materiais. Alguns experimentos eles vão precisar, né, que o professor ele leve materiais, né, que não podem, claro, ir no laboratório, como por exemplo a casca de árvore ou outros experimentos que utilizam alimentos, né, que são coisas perecíveis. Então tem experimentos que eles têm materiais adicionais, é importante colocar isso, que faz parte ali da coleta pontual que o professor faz, né? Mas os fundamentais, a lâmina, né, que vai ser utilizada para visualizar, o microscópio, os reagentes necessários para o experimento, eles vão estar contidos no laboratório. Tá, só uma dúvida. Eu utilizei todas as minhas lâminas e laminas. Como é que fica a questão da manutenção? Sim, é importante isso. O laboratório ele consta, né, como eu falei, com serviço, né? Não é só o objeto de aprendizagem. Então, a gente realiza manutenções preventivas, preditivas e as prescritivas, né? Ali, quando já aconteceu alguma falha, quebrou alguma vidraria, acabou um reagente. E antes de acabar, na verdade, o reagente, por haver essa manutenção preventiva e preditiva, né, a gente está sempre acompanhando, vai estar acompanhando as escolas, né? Vamos ter consultores presentes nas redes para estarem controlando esse consumo, né, dos materiais que podem acabar conforme o uso, né? Ou podem quebrar, né? De repente o projetor aconteceu alguma coisa ali na hora do experimento, a gente sabe que muita atividade pode ter esse risco. Então, de repente o projetor quebra, a gente faz a substituição. Porque é uma preocupação, principalmente o microscópio, por ser um instrumento bem complexo, por exemplo, as objetivas geralmente ou ficam fungadas, né, Muca? Ok, então a gente já sabe como é que o funcionamento. Sim. Então, o óleo de imersão, então assim, são pequenos detalhes que faz com que a gente realmente não consiga avançar na questão dos experimentos. Então é de fundamental importância que isso tenha essa manutenção. Sim, tá? É mais uma, tipo assim, né, uma ajuda que vai realmente facilitar bastante, porque realmente acaba. Aí como é que faz? Onde comprar, e de uma certa forma ele gera um custo, né? E aí geralmente o professor não tem. E é todo esse custo e esse controle, né? É todo de responsabilidade, né, da empresa. A gente vai ter os nossos consultores e técnicos também em relação aos reagentes para estarem controlando a validade, né, dos materiais e tudo mais, que é muito importante também acompanhar. Descarte também, assim que aí eu não sei exatamente, isso, que é uma preocupação que a gente também tem em relação ao meio ambiente, né? Sim. Como é que vai ser feito esse descarte desse material. A gente sabe que algumas substâncias não são tão, né, exatamente, mas aí a gente tem sempre ter esse cuidado. Então, quanto à questão do descarte, a gente teve essa preocupação de que todos os reagentes que foram propostos para a realização dessas práticas, desses experimentos, eles são facilmente comprados, ou seja, não precisa de uma licença de CRQ, justamente não são danosos, não são perigosos. E o principal reagente, o principal material que é utilizado na maioria das práticas são corantes alimentícios, azul de metileno, e esses corantes não precisam ter uma preocupação, né, tão grande em relação a eles. E além de que a gente tem também o nosso sistema de descarte aqui da água suja, né, e então a gente pode estar recolhendo, a gente vai estar recolhendo esse material, ele vai então ser coletado, tem toda essa orientação para o professor, para os alunos, para o corpo pedagógico da escola, né, que está envolvido nesse programa, para que esse material ele seja coletado e então seja destinado para que a gente
pegue e dê o devido tratamento, o devido descarte. Eu já ia falar que tem uma diferença de pode e vai. Você falou as duas coisas, pode e vai. Então, só fazer essa dúvida. Vai. Se vai ser o pode ou se vai ser o vai. Vai. Beleza. Vai sim. Na formação, inclusive, que a gente faz com os professores, a gente trabalha não somente como utilizar, como manusear o laboratório, conhecer as partes dele, né? Mas é uma formação teórica também em relação àquele referencial que eu comentei agora há pouco, da aprendizagem baseada em problemas, né? Além disso, a gente também faz uma formação em relação aos reagentes, a como neutralizar as reações que são realizadas, né? Principalmente nos experimentos de química, né? Então a gente fez todo um mapeamento, né, de como neutralizar os descartes e os reagentes e substâncias que são originadas a partir dos experimentos para que seja feito o descarte correto, né, dessas substâncias. Então aqui eu convido vocês a visualizarem, tá? Quem quiser visualizar. Em relação aqui, eu vi que vocês têm alguns projetos com Arduino também. No computador já vem instalado esses programas com as suas licenças? Sim, e na apostila já vem o código descrito e ele vem comentado. Se vocês quiserem, né, observar ali. A minha sugestão é que quem não é da área se aproxime para observar, que quem é biólogo, mas já trabalha com célula. Então, sugestão que se quiserem visualizar. Aí aqui, como foi de forma mais prática, mais rápida, acabei fazendo um corte não tão fino, que seria o ideal para a gente ver somente uma camada. Mas isso também é uma estratégia de para comentar isso com os alunos, né? O que você consegue visualizar aqui? Você de fato está conseguindo visualizar uma célula? Que tecido, né? Que é esse? São, na verdade, a sobreposição de várias camadas de célula. Então, vamos tentar fazer um corte ainda mais fino para a gente de fato conseguir visualizar essa célula. É interessante a questão da formação para os professores, né? Então, bem fortalece, né, Luca? Porque de repente o professor já está há um bom tempo e às vezes essa articulação para realizar o experimento, e aí reforça mais a questão da formação. Então é muito interessante, bem assim, é positivo nessa questão para os nossos professores, tá? Agora eu perguntar, consegui observar todo dia, porque ele vai ser, para algumas experimentos, como você quer observação direta, ele que vai ser nosso teste, né? Nosso aluno modelo. Nosso modelo. Ele que é o professor de biologia, Não. Ele que não é. Justamente. Se ele conseguir observar, beleza. Então, professor, o que você observou? Não, eu consegui observar, dá pra ver sim. Então é isso, gente. O microscópio, né, ele vai acoplado com todas as lentes, né, que são necessárias, além do óleo de imersão. O óleo de imersão também, que está aqui dentro do kit didático. Foi daqui, né, Kelly, que você tirou? Foi. Aqui tem o óleo de imersão, né, lacrado na validade. E a gente está fazendo a reposição de tudo isso, né, assim como das outras práticas também. Então é feito, né, a observação com os estudantes, o professor ele pode problematizar novamente, né, seguindo aquela abordagem que a gente conversou, de como que essas células elas se diferenciam de outras. Então, nesse experimento específico no caderno tem uma atividade, né, de desenho do que ele vai observar. Então, a partir daí ele pode também combinar esse experimento com outro, que é a observação de célula animal, que também contém no caderno, para observar a diferença entre os tipos de célula e com isso, né, ser introduzido ali ao conhecimento sobre citologia, né? E aí ele vai desenvolver a curiosidade, vai desenvolver o debate também, com um aprofundamento das discussões sobre a bioética, né, o uso de células-tronco que o professor pode fazer conforme a sugestão do caderno de experimentos. Na plataforma, a gente reúne os experimentos que trabalham a mesma habilidade, né, como uma proposta de trilha, de sequência didática que o professor pode fazer ali, combinando as atividades que abarcam no programa, né, que são realizadas a partir do programa. Então, tem trilhas com todos os experimentos de uma mesma habilidade, né, que estão ali abordando situações parecidas, que o professor pode seguir também, caso seja do interesse, né, do seu objetivo ali de aula.
E assim a gente pode partir para o próximo experimento, ou vocês têm mais alguma outra indagação? Então a gente vai para o experimento 4, que é de pressão atmosférica. Esse experimento ele pode ser realizado, então, tanto no ensino fundamental 2, né, principalmente no 9º ano, enquanto a gente tem aquela introdução à física, à química, no caso a composição do ar, a pressão atmosférica que está envolvida, e principalmente, né, no ensino médio. Então, para realizar esse experimento, a gente vai precisar de um simples copo de vidro, né, um copo transparente, para a gente estar conseguindo visualizar. Nós vamos precisar também do fósforo, então, para acender a vela, e a vela. O corante, que é para melhor visualização da água, que a gente vai estar adicionando dentro desse copo, né? E o pires. Aí, mas esse experimento é um experimento muito simples, eu mesmo já realizei ele diversas vezes, mas a partir dele, o professor ele consegue então estar discorrendo sobre a própria composição do ar e estar trabalhando a questão da pressão atmosférica, ou seja, trabalhando diversos conceitos e principalmente em ciência está fazendo a conexão interdisciplinar, né? Visto que é um preparo lá para o aluno estar ingressando no ensino médio, na outra etapa do ensino. Então, para realizar esse experimento, a gente vai precisar de, como eu falei, de água, a vela, o fósforo para acender, um corante alimentício, e a gente vai estar utilizando o recipiente para colorir essa água primeiramente. E então na nossa caixa a gente vai estar pegando um becker, a gente está acrescentando essa água. Já tem um aí, né? Então eu vou estar adicionando mais água nele, que é bem melhor. E a gente vai estar colorindo essa água. Vou pegar uma espátula ou um bastão de vidro, qualquer um dos dois pode servir. Uma espátula para estar misturando, ele já mexeu. E a gente vai estar então colando essa vela. Pode colocar aqui em cima, só separar isso. Primeiro vamos derreter o fundo da vela, né, para ele fixar aqui. Então, a vela fixada, a gente pode estar despejando esse líquido. Aí agora vamos acender a vela. E vamos colocar o copo. Na verdade, o ideal seria a gente colocar uma vela menor. É só uma sugestão rápida, porque para a parte do experimento você ficar do lado de cá, que ele tá poder a câmera pegar também, tá? Tá bem. Então, o interessante nesse experimento é que sugerimos que ele seja utilizado como um elemento disparador, ou seja, porque a partir dele vão ser propostas diversas perguntas, diversas indagações do aluno. Então, assim, não mata a curiosidade do estudante, né? Então, ao adicionarmos o copo, só que essa vela está um pouco grande, a gente vai ter que cortar ela. Eu vou quebrar aqui, só para... Eu ia falar ela ou usar a outra logo também? Melhor usar a outra, né? Você pode cortar ela. Tem uma tesoura ali, ó. Você quebra, aí você corta o fiozinho com a tesoura. E aí eu vou descartar isso aqui, fazer... Isso aqui, na formação, a gente tem que estar sempre orientando o nosso professor
Porque tem que fazer o experimento antes. Isso. Ó, professor, tu testa tudo antes, né? Na verdade, e aí a gente sempre. sabe que alguns imprevistos acontecem, que é normal. E aí é legal que a gente também coloca a situação para eles, né? E envolve eles no experimento. Mas o interessante é a gente mostrar essa questão do erro para o aluno, porque muitas vezes a gente trabalha isso como se o erro fosse algo fatal, ele não pode acontecer jamais. Não, e justamente o erro ele faz parte da ciência. Aí colocando uma vela menor, inclusive a gente pode até discutir, né, com o aluno por que então que essa vela tem que ser menor. Por que ela apaga, então, encostar no fundo do copo. E os experimentos eles são todos gravados, né? Eles constam na plataforma, assim o professor ele pode observar o passo a passo, né, da sua realização, bem como os resultados e a discussão que ele pode fazer a partir da atividade. Tem que cortar reto. Né? Estão todos lá. Cortar reta. Tem que cortar ela retinha. Pode fazer o seguinte, usar outra vela para pingar ela e apoiar essa daí que está quebrada. Eu vou Que aí corta aqui, ó. Não, usa essa aqui, acende essa daí, faz ela Corta pingar, aqui, que aí ele apoia no pingado. Ó. Isso. Essa daqui tá mais reta. Melhor a gente utilizar essa daqui. Entendeu? Aí, Kelly, preciso que você adicione mais um pouco de água aqui. A gente vai acender a vela novamente. Adicione o corante. Esse corante ele não tem interferência nenhuma no experimento, é só questão visual mesmo, né? Conseguir, então. E aí, finalmente, então, a gente vai adicionar o copo. E o que será que acontece? Então, a gente pede para o aluno observar. E, então, a partir daí, a gente começa a fazer várias indagações. Por que que o líquido subiu? No início a gente viu que ele subiu de forma bem devagar, conforme a vela foi apagando, o líquido subiu de uma vez só. E aí, então, a partir daí a gente pode estar falando da pressão, um dos fatores que afetam a pressão atmosférica. O professor pode ter então comentado anteriormente ou posteriormente sobre a questão da altitude, que é um dos fatores, e aqui ele vai estar falando da temperatura. Por quê? Aí pode trabalhar de forma interdisciplinar com a química, a questão da agitação das moléculas, da proximidade delas, né? A temperatura, no caso, ela faz com que as moléculas, elas então afetem essa pressão, e a pressão aqui externa, que é maior, começa a empurrar essa água para cá, uma vez que o calor ele deu espaço, ele fez com que essa água ela fosse empurrada, ela fosse sugada. Por isso que ela não aconteceu enquanto esse copo ele não tivesse completamente quente. A gente pode tocar, a gente pode ver que ele está quente aqui. Cabe também um momento para interdisciplinaridade, para a questão da acessibilidade principalmente, trazendo então os alunos que possuem uma certa baixa visão, né, ou algum outro tipo de dificuldade nesse aspecto, possam tocar e possam ser integrados. Isso. A gente, no caderno de experimentos, a gente faz sinalizações em relação a essas aberturas, né, para a inclusão que os experimentos eles proporcionam, bem como para práticas interdisciplinares. Tem um sistema de símbolos, né, que é apresentado na introdução dos materiais, em que o professor ele vai identificar no momento que ele bateu o olho no experimento, ele vai identificar, ó, com esse experimento eu consigo trabalhar a inclusão, ou eu consigo trabalhar de forma interdisciplinar. E isso é indicado também conforme a estrutura da atividade é apresentada. Essa investigação ela pode ser continuada durante todo o processo, principalmente também porque a gente pode estar perguntando para o aluno, mas foi a vela.
Foi a vela? Não, foi a temperatura, né, a chama que causou essa agitação. Então, e como podemos comprovar isso então? Aquecendo somente o copo. Então a gente não adiciona a vela dentro do copo, a gente aquece o copo e coloca. Será que nós vamos ter o mesmo resultado? Então constata, né, que é obtido o mesmo resultado. Beleza, vamos para o experimento seguinte, né, que é a vela de laranja. Então. Tá limpando aqui a nossa área de trabalho. Deixa eu só abrir a pia aqui. Fecha bem. Fecha. Você fechou aqui? Ah, tá. 9. Experimento 9. Aqui embaixo. Então, para o experimento da vela de laranja, a gente vai precisar de uma vela feita de laranja. O que é isso? É uma laranja literalmente cortada no meio e a gente retira então toda a parte suculenta da laranja, deixando somente essa parte branca, né? Então aqui cabe o professor vir trazendo o estudo dos tecidos das plantas, né? A questão do fruto, da semente, tudo mais. Também pode trabalhar de forma interdisciplinar, com artes, pedindo para que os alunos eles trabalhem essa estrutura aqui. Então o professor tem essa possibilidade de trabalhar com a disciplina de artes. E então a gente vai precisar de alguns outros materiais que são em relação a cortar esse fruto, né? Eu trouxe aqui somente de forma demonstrativa, porque para agilizar esse processo eu já trouxe a laranja pronta, mas o ideal seria o professor realizar isso com os alunos e identificando as estruturas. E vamos precisar também do óleo vegetal. Então, um experimento muito simples, né? Que a gente vai poder trabalhar sobre a capilaridade. Mas o interessante é não falar logo a princípio para o estudante que está sendo trabalhado sobre a capilaridade, né? E sim, apenas despejar esse óleo aqui e indagando o que será que vai acontecer se a gente tentar queimar essa vela, esse pavio da vela que a gente fez. Então eu vou deixar durante algum tempinho assim, só para que esse líquido, que é o óleo vegetal, ele vá subindo. Então a gente vai estar acendendo. E aí nesse experimento é importante que o professor a todo momento ele tenha cuidado para não se queimar, por conta que vai aquecendo. Pegar a vela, né? Eu acho que a vela é melhor, gente. Acho que a vela você não precisa estar encostando dentro. Ou o fósforo mesmo que estava usando. O fósforo seria ideal utilizar aquele maior, né? Porque o pequeno ele queima mais rápido. Você pode encostar aí. Até ela pegar. Então demora um pouquinho, mas ela pega. Eu acho que tá começando a pegar. Traz mais um pouco pra cá também, pra essa parte que ainda não queimou. Aí, acho que já foi. Então aqui o professor ele pode estar falando, além da combustão, né, que é algo óbvio, tratando também sobre o fenômeno da capilaridade. Então, a partir de que momento essa chama ela vai se apagar? A partir do momento em que todo esse combustível ele for consumido, né? E como que isso acontece? Por conta desse fenômeno, o fenômeno da capilaridade, em que as moléculas de um líquido, elas vão sendo conduzidas para cima, né, a partir do contato que essas moléculas do líquido têm com a parede do capilar. No caso, aqui um pavio, mas poderia ser, esse fenômeno ele é aplicado em vários outros momentos da nossa vida, né? Então, qual é a contextualização nesse aspecto? Então, aqui a gente pode estar falando sobre o fenômeno da capilaridade, que é o que ocorre com as árvores, né? Por exemplo, então as árvores elas conduzem o líquido, no caso a água que está no solo, por capilaridade, da parte inferior para a superior até as suas folhas. E também
falar sobre a importância das chuvas, a importância das árvores para a formação de chuvas, a questão da seca na região sudeste, e fazer essa relação de forma interdisciplinar, trazendo uma problemática que está no nosso dia a dia. E a partir de que momento então essa chama ela vai se apagar? Só se a gente agora, né, apagar ela. Só dá uma ressalva para mim nos itens que compõem, que compõem esse experimento, por favor. Sim. Dá para você? Ah, tá. No caso, a laranja precisa do professor, o aluno, né, que levem essa laranja. E a gente pode utilizar, no caso, um bisturi, uma faca, né, uma tesoura também. A tesoura eu coloquei nos itens comuns, tá? Porque essa tesoura... Você pode pegar pra mim? Uma tesoura aqui. Ela frequentemente é utilizada para outros experimentos. Então, a gente pega aqui no nosso kit comum. E essa tesoura... Ah, tem uma aí perto. Ela vai ser utilizada para cortar o pomo da laranja, né? Então, a gente tem aqui e vai cortando. E aí, tira todo esse material e é desprezado, não é necessário para o experimento. E a gente pode, então, tá deixando... Pode, não deve, tá deixando no sol durante uns 2 dias, no mínimo, para que resseque. E aí, a gente pode articular também falando da questão da umidade. E aí, além do óleo e do isqueiro que a gente utilizou para realizar esse experimento. Experimento 14, colóides. Cores e poluição. Então, o experimento de colóides, cores e poluição, a gente vai precisar de um becker. A gente vai precisar também de espátulas. Espátulas, quero. Cloreto de sódio, o álcool 70, a água, que a gente vai pegar ali, e um apontador, que esse apontador ele é luz branca e laser. Então, o professor ele vai estar realizando essa prática utilizando vários beckers. Ele vai estar separando esses beckers com a mesma capacidade. Vou selecionar esses aqui. 6, né? Pode ver mais beckers desse mesmo tamanho, que é para mim, 50. Né? Tem um aqui. E vamos estar utilizando também o leite que está ali dentro da bolsa. É aquela coisa de professor sacoleiro, né? Professor de ciência sempre anda com um monte de sacola na escola, levando os materiais dos experimentos. Pezinho de planta, uma florzinha para realizar o experimento, uma casca de árvore. São mais em relação, como eu falei, né, a esses materiais consumíveis, enfim, perecíveis, que claro, não tem como ir no laboratório. Aqui. Isso aqui tá bom. Aí a gente coloca dentro desse beck, que é só uma certa quantidade.
só encher isso daqui com água, tá? Esse becker grande com água. Tá. Desligou? Vai, aperta aí. Você pode só repetir para mim quais são os materiais? A gente vai leite, 6 becker, espátula, shampoo, leite, cloreto de sódio, areia, álcool, água destilada filtrada e a lanterna que é o... Tá. Aí, como a gente trouxe, então, né, esse experimento para que seja de uma forma mais prática e de modo que o professor ele pode estar trabalhando não somente os materiais que estão aí, mas podem trazer a mais, né? A gente, então, vai realizar aqui com o leite, com o álcool e com o cloreto de sódio. Mas a gente também pode estar realizando com talco, com diversos outros materiais. E aqui a gente vai, então, falar sobre o quê? É possível que o professor trabalhe a questão das misturas homogêneas e heterogêneas, e também relacione com a física, com a questão do prisma, né? A questão da propagação da luz. E aqui, então, a gente vai colocar a mesma quantidade de água em cada um desses beckers, né? Aqui a gente vai estar utilizando. Então, dando continuidade, né? Aqui nesse experimento de colóides, cores e poluição, a gente consegue, então, tá adicionando 10 ml de cada um dos líquidos, no caso do leite, aqui nesse becker, somente 10 ml. E no outro, a gente então está adicionando 10 ml de álcool. E no terceiro, 10 ml de cloreto de sódio. Então aqui não tem a necessidade da gente identificar, porque, né, estamos aqui trabalhando em pouca quantidade, mas o professor ele pode olhar isso com alunos, a importância do método científico, né, como que ele é realizado. Pode misturar. Não só, já colocou? Já, só misturar. Então aqui a gente utiliza um controle, que é só a água, com o cloreto de sódio, um com álcool e um com leite. Em ambos a gente utilizou a mesma quantidade de água, e no caso um soluto e outros 2 líquidos também no solvente. E qual é a ideia desse procedimento, né? A gente, então, utilizando 2 tipos de luz, a gente vai constatar, né, que tipo de substância é essa, se ela é homogênea, se ela é heterogênea e se a luz ela consegue atravessar. O professor ele vai trabalhar aqui e ele vai ver que aqui no controle a luz atravessa. Aqui na solução com o sódio, o cloreto de sódio também, aqui com o álcool também e com o leite. É possível visualizar a luz atravessar? Não, né? Ela é dissipada, ela é refratada, então ela vai para as laterais. E se a gente utilizar outro tipo de apontador laser? Pode ver aqui que a luz ela atravessa, a gente consegue ver ela aqui na frente. Se vocês quiserem chegar mais perto para visualizar, pode ver. Aqui também e aqui também. Por que isso acontece? Então a gente pode argumentar com o aluno, né, a questão dos tipos de misturas que, apesar dessas todas elas parecerem ser homogêneas, porque a gente não vê a separação de fases, a gente não vê a distinta separação de fases, né? Esse daqui se trata de uma substância coloidal, ou seja, aparentemente a gente vê que essa substância ela está misturada, ela não apresenta fases, mas não é uma substância homogênea, é uma substância heterogênea, é um colóide, porque a gente tem aqui moléculas de gordura. E também a gente pode estar trabalhando a questão da física, né? A questão da refração da luz. E aí fazendo a integração, a problematização com o aluno. Onde que isso se aplica, professor, na minha vida? Daqui a gente pode estar falando então lá da ecologia, questão de entrada de energia nos ecossistemas. O que será que acontece com uma água que ela está poluída, que ela tem o descarte de grande quantidade de dejetos, né? De substâncias que vão estar atrapalhando
atrapalhando a entrada de energia no ecossistema. O que vai acontecer? Logo, a produção primária ela vai ser diminuída e a energia vai afetar, né, o fluxo de energia dentro desse ecossistema. Daí já embarca, né, nessa discussão ali, incentivo. Ele pode envolver, né, um debate, uma discussão ali com os estudantes em relação à problemática, né, da poluição nas cidades, assim promovendo um desenvolvimento, né, de habilidades como a argumentação dos estudantes, além também de estimular a curiosidade e o espírito investigativo deles. Vocês têm alguma pergunta? Então a gente pode partir para o próximo, né? E qual é esse experimento próximo? 18. O experimento 18, ele trata sobre o efeito de fogo, né? Esse experimento, ele está aqui para trabalhar não só as ciências, mas também a questão matemática, uma questão tecnológica, uma questão de engenharia e uma questão artística. Então, ele abarca uma interdisciplinaridade que não tem só o objetivo de explicar o efeito de fogo, o efeito fogo. Como que a gente vai trabalhar com esse projeto, né? Ele tem algumas etapas, né? Aqui no próprio caderno de física, a gente tem o diagrama dele, e é pelo diagrama que a gente começa. E é pelo diagrama que a gente começa, tá? Deixa eu só mostrar o diagraminha. E aí, dentro dessas etapas, assim que a gente visitar o diagrama, vamos mostrar o funcionamento de uma protoboard, tá? O funcionamento da protoboard, ele é simples. O funcionamento da protoboard, ele é simples, mas ele envolve algumas etapas que fogem um pouco ali do contexto da sala de aula, porque apresenta novos conceitos. Né? Aqui a gente já vai trabalhar condução elétrica, aqui a gente já vai trabalhar polaridade, a gente já vai ver algumas coisas que a um ponto de vista pode até parecer complicado,
Mas vendo os diagramas ali, e tendo um pouco de... e tendo ali um pouco da prática ali com o professor ajudando, auxiliando, a gente vai conseguir ver a gente vai conseguir ver que é fácil e aí vai conseguir realizar alguns experimentos, né? Passando pelos materiais, a gente tem aqui, além da protoboard, temos o jumper, que é o que vai auxiliar a gente nessa transferência de eletricidade, vai fazer as nossas conexões, né? A placa de Arduino, que é o cérebro da nossa operação, que vai traduzir o programa e vai realizar os comandos, né? Aqui a gente tem o LED, tá? O LED, o diodo. Temos aqui resistores, tá? Que vai ser trabalhado também uma questão de potência elétrica, de tempo de vida desse material, de um cuidado que tem que ter na montagem, e o cabinho para conectar no computador. Tá bom? Em relação ao código e à programação, eles também vão ser passados junto com o material, certo? E aí esses códigos já vão estar disponíveis no computador para ser explicados pelo professor. E aí vamos às etapas, né? Depois que apresenta esse material, o ideal aqui é explicar, a pergunta que motivaria isso é se esse diodo aqui, se esse LED, ele transmite calor. Essa é a questão. Como que esse diodo ele transmite calor? Se você conectar ele aqui na placa e eu encostar, vou ter alguma reação? Vou sentir queimar minha mão? Vai acontecer alguma coisa, vai ter algum tipo de reação? E aí, né, nesse experimento, a gente vai passar por algumas descobertas que envolve não só a forma como esse diodo propaga calor, mas também como que a gente pode controlar a incidência de luz, como que a gente consegue piscar, ou como que a gente consegue aumentar a potência, diminuir, e ele tem essa sensibilidade de mostrar quando está passando uma quantidade X ou uma quantidade Y, certo? Eu vou montar aqui agora o esqueminha. Como vocês falaram? Esquema simples.
todo esse aparato, todos esses recursos tecnológicos, né, questão da utilização do Arduino, eles são explicados também no caderno, como vocês podem acompanhar. Então, o nome de cada uma dessas peças, como utilizar, elas vão sendo, vocês podem folhear, no caderno de física, no caderno de ciências. Pode aproveitar agora quando ele está falando. Você pode mostrar o quê? Ele estava com essa dúvida onde estava, cara. Então você já pode mostrar, pode ir mais fácil para ele e para a gente também, né? Já que é um caderno só, você mostra para ele mais fácil. Então, aqui no caderno de física, né, como vocês podem ver, a gente tem a identificação do protoboard, a representação de um resistor, né, todas essas identificações do termistor, cada um. Né? Cada um dos equipamentos que vão junto, cada um dos materiais que vão junto para ser trabalhado. Quando eu falo dos diagramas, eu digo que são assim. Então o experimento já vai montado, né? Já vai pré-montado assim para o professor seguir o diagrama e montar. O código, como eu falei, ele já vai no próprio caderno, já vai comentado para ser identificado o que eu uso no sensor, no código, como que ele se comporta, o que tem que estar escrito no programa, que é a parte que a gente vai fazer agora, né? No computador, na tela. E aí, essas identificações, elas estão presentes no caderno de física e no caderno de ciências, como vocês podem observar, né? Visto que ela é praticada, né, justamente nessas disciplinas, né? Ciências no ensino fundamental 2, que a gente tem não somente a iniciação à questão das disciplinas que serão vistas no ensino médio, mas também a cultura maker e a programação também. Então aqui, olhando nessa placa, olhando para a protoboard aqui, antes da gente terminar de montar, passar o programa e executar toda a questão lógica, tem a questão de organização. Então, a atividade maker ali, o STEM, como a gente fala, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, tem como objetivo você dar conta dos seus, você conseguir resolver alguns problemas, né? Se você tem aqui todo esse espaço, qual a forma que você acredita ser a melhor forma de organizar o seu espaço? Esse daqui foi o jeito que eu montei, mas na sala de aula, qualquer um pode montar de qualquer forma. Tendo as instruções, e aí você consegue montar da melhor forma que você acredita que seja a melhor, de você trabalhar ali as suas soluções, e daqui já saem novas ideias. Né? Como eu falei, parte do experimento, por exemplo, é o papel. E aí, se eu dissesse que a lâmpada queima, o aluno poderia pensar, pô, vou colocar o papel aqui em cima, o negócio vai pegar fogo, vou achar a aula de robótica maravilhosa. Mas, nesse sentido, a ideia é de entregar o material maker e aí eles testarem isso, eles botarem a mão na massa e fazerem esses experimentos para que não tenha nenhum tipo de dificuldade aqui no sentido do experimento. Agora eu vou botar ali no computador. Aqui só para a gente utilizar melhor esse espaço. Aí, professor, esse é o programa, né, Marcos? Esse é o programa. De Arduino que havia perguntado, né, professor? Já vai instalado no computador. Tá. Vamos lá. Por que o Arduino e essa plataforma, né?
Essa plataforma que vocês estão vendo aí, ela é oficial, tá? Ela é gratuita e disponível numa plataforma para que outros programadores também possam melhorar ela, tá bom? O Arduino em si, essa plaquinha que está aqui na minha mão, ela é conhecida como uma placa de ensaios. Então é por isso que a gente utiliza ela como base dos nossos experimentos, tá? Com ela é possível aplicar vários tipos de experimentos, só com uma plaquinha dessa. E aí esse programa, ele já vai instalado no computador. Como vocês podem ver aí, o código já estava adicionado aí no próprio computador também. E aí, quando o professor for trabalhar isso em sala de aula, ele não vai estar lá sem uma capacitação, né, sem um apoio. Né? Ele vai encontrar vários vídeos na plataforma, ele vai ter o nosso treinamento, e aí ele já vai com esse conhecimento prévio. Como vocês podem ver aí também, não é um programa extenso, como geralmente às vezes parece em códigos de computador com várias linhas e linhas. É uma coisa bem simples para a gente trabalhar um efeito. Agora eu vou estar fazendo aqui o carregamento do programa. Então, aqui agora, eu vou estar conectando alguns fios para finalizar o projeto, tá? Eu tenho aqui o Arduino, ele é composto de portas digitais, portas analógicas, tá? E também tem uma questão da polaridade, do positivo e do negativo, né? Ele também trabalha com uma fonte de 5 volts para ligar pequenos motores e fazer o controle do LED, tá? Se vocês, acho que tem aqui no começo das apostilas, tem uma foto do Arduino. Aqui a fotinha do Arduino, tem essa fotinha aqui. Nessa fotinha aí, se vocês olharem mais de perto, vocês vão ver que tem números nela, tem várias sinalizações aí. E aí é assim que, por meio do programa, a gente se comunica com a plaquinha, né? Então vamos puxando os fios, porta digital, tem a numeração da porta analógica e também tem as conexões com o negativo para poder fazer a conexão e as coisas começarem a funcionar. Deixa eu só terminar aqui de fazer o último ajuste. E agora, vamos lá. Aqui a gente vai realizar agora a transmissão para o programa. Para fazer isso, a gente precisa selecionar onde que a placa foi conectada e onde que está passando onde que ele vai encontrar essa carga, né, da plaquinha. E aí a gente pode enviar usando o programa. Ok. O envio foi concluído. Agora deixa eu só fazer um ajuste aqui.
Agora é sua vez. Só de observar. Então, vocês podem perceber aí, vocês percebam aí, olhando para os LEDs, que eles estão dando uma leve oscilação, assim, uma leve oscilada. Eles não estão totalmente acesos, né? Eles estão meio que... E aí, eu com o meu papelzinho aqui, parece agora uma fogueira. A ideia, além de mostrar que o LED ele não irradia tanto calor assim como uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente, também a gente pode trazer isso para o lado artístico, mostrar que se você tiver ali uma ideia, uma vontade assim, de montar uma maquete, colocar esse efeito de fogo em algum lugar, ou então trazer uma animação para dentro do seu projeto de robótica, é possível, não só com o conhecimento ali do cotidiano, da disciplina em si, mas a gente tem ali o plus com as outras disciplinas, né, os outros componentes, e aí a gente também tem aqui o auxílio da programação para que a gente compreenda a lógica de como funciona por trás desse efeito. Aproveitar rapidinho essa ideia aqui. O programa também é livre para o professor fazer à vontade as edições que ele quiser, ou também, né? Na internet, além do nosso apoio, como eu falei, né, o Arduino ele é público, ele é de uso geral. Então, você encontra material dele não só em português Brasil, assim, você encontra existem projetos de automação residencial. Tem uma comunidade muito forte. É uma comunidade muito forte. E aí na formação é introduzido, né? Na formação é introduzido também esses conceitos da parte maker, né? Cada material é apresentado para o professor conhecer. Claro que há um professor foco, né, para essa área, né? É mais voltado ali do professor de física, mas também os outros, eles vão ter acesso, né? Eles podem participar da formação e, inclusive, se eles quiserem, fazer experimentos com a materiais maker, né? Tem até experimentos voltados para ciências, né, Marcos? Com o uso de placas solares, né, que a gente pode trabalhar ali a questão da energia renovável, dentre outros temas que são sugeridos e trabalhados nos cadernos. E envolvem questões de empreendedoras, envolve questões de empreendedorismo também, questões de horta familiar, monitoramento desse tipo de coisa, ou então a automação, como eu falei, tem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro desse. E nesse ponto específico do Arduino, por mais que você esteja voltado para o material que está associado à ciência, você falou, a tendência do professor de física, pela experiência que eu tenho na rede, não só professores de ciência trabalham tanto com isso daí. Eu vejo professores de língua inglesa, principalmente, trabalhando com o material Arduino. Então, eu falo, talvez seja uma sugestão durante esse processo, né, até porque a gente está em processo de avaliação do material ainda, né, sendo aprovado e tudo mais, pensar fica como sugestão que essa formação, sendo aceita, sendo confirmada, pleiteada aqui no próximo certame, não seja limitada às ciências de fato, ou que seja como sugestão ter uma específica para os materiais de ciência e tudo mais, mas o de Arduino e tecnologia seja aberto para a escola indicar profissionais, que aí seja para abarcar realmente quem a escola já tem essa tendência a trabalhar com tecnologia. Perfeito. A gente, na formação, a gente abre, né, as sugestões da rede em si, e inclusive a gente pode fazer essas adaptações dos materiais, né? Todas as habilidades que a gente trabalhou aí nos cadernos, elas são da área de ciência e natureza, mas a gente pode incluir também para potencializar esse diálogo com as outras áreas do conhecimento, habilidades também de língua portuguesa, enfim, das outras áreas.
Que é só para reforçar, que como falou, é um material para simples, está pensando no desdobramento, otimizando o material para a aula, na escola de maneira geral, não ficar só com esse professor de área direcional, mas aproveitar realmente para toda a escola usufruir do produto. Então agora a gente já fez, né, os 5 experimentos, podemos seguir para a próxima etapa? Pode ir conduzindo e a gente vai aqui guardando. Show. Podemos, comissão? Ou ao final a gente vê? Não, pode. Aqui o foco agora vai ser na plataforma, tá? Então, essa aqui é a nossa plataforma, é um sistema de LMS, ou seja, ele permite não somente a gestão, realizar as suas atividades operacionais, como matrícula de turmas, matrícula de escola, geração de relatórios, né, são atividades mais voltadas aqui para a equipe pedagógica, para a gestão da escola, mas também é uma plataforma de ensino e aprendizagem, né? Então, o professor ele tem aqui recursos digitais com o qual ele pode trabalhar para criar uma sequência didática, né? Estou apresentando de modo geral aqui as possibilidades que ele pode inserir na sua sequência, vídeos, arquivos, Meet, né? Aulas por meio de links, ou então direcionar ali algum vídeo na internet que ele queira, ou outros tipos de conexões. Aqui tem atividade de fórum, o painel interativo, né, que são voltados aqui para interações no ambiente digital, né, em que esse ensino híbrido ele pode ser realizado, e dentre outras formas de construir a sua sequência didática até a avaliação. Então aqui seguindo na apresentação da estrutura, né, como os materiais eles estão organizados, tem aqui um vídeo em que é apresentado o programa Caminhos da Ciência. Se vocês quiserem, né, eu posso apresentar para vocês de um por um. Aqui estão os cadernos, né, esse mesmo cadernos aqui impressos, estão de forma digital, ele vai carregar. O professor pode baixar também, né, no seu computador. E aqui já vem a organização dos experimentos. Como eu falei para vocês, os experimentos eles estão todos gravados e seguindo uma estrutura em que se apresenta não só como é realizado o experimento em si, mas também todo aquele processo de contextualização, de apresentação da questão problema, né, relacionada à atividade. Aqui tem a habilidade relacionada à questão problema e o objetivo desse experimento. E aí, tanto o professor, né, para se preparar para realizar aquele experimento, quanto o aluno, eles podem observar, né, o vídeo antes de visualizar, para se prepararem, né, para entenderem como é que funciona, qual o passo a passo da atividade. Olá, estudantes! Aqui é a professora Elda e hoje vamos fazer uma reprodução do experimento que o cientista realizou a observação da cortina pública. Você sabe quem é esse cientista? Então aqui, como eu falei, é apresentado, né, a questão problema do experimento e não sei como ele está no horário, comissão, eu posso rodar esse vídeo, ele tem 4 minutos ou posso avançar, né, para mostrar o passo a passo do experimento e toda a estrutura, né, que os vídeos em geral eles seguem. Então apresentado. Pode avançar, né? Então é apresentado os materiais que são utilizados, né, gravado na área de trabalho mesmo do laboratório. Esse, inclusive, foi o experimento um dos experimentos que foi sorteado.
unidade de sala de aula. Sim. É ofertado, né, oferecido ao professor um login em que ele pode acessar, inclusive, esse ambiente de casa, né, com uma internet melhor. Então, ele pode visualizar todos esses materiais disponíveis na plataforma de qualquer dispositivo, seja um computador, um tablet ou um celular. A plataforma pode ser acessada por meio desses dispositivos. Então, aqui a realização do experimento, a observação do que é preparado na lâmina, e eles finalizam, os vídeos finalizam com uma conclusão, né, que é a resposta ali, uma possível discussão que o professor pode fazer a partir da questão problema. Só uma observação, esse material também vai no notebook? No notebook? Porque caso haja um imprevisto de conexão à internet, que não é difícil, esse material seria interessante que já tivesse no notebook. Todos os vídeos, né? Todos os vídeos. Sim, vai sim. Já vai estar lá. Sim. Já vai abarcar. Bom, tanto os vídeos, né, quanto os livros, né, os cadernos. Aqui a gente está no ambiente do ensino médio, por isso que tem os livros de biologia e física aqui. Só reforçando aqui a fala do professor, só porque é da gravação, né, a estação do microfone. Então, a gente tinha perguntado se o CEP está disponível, no caso, todos esses vídeos offline. Porque pensando não só na falha de internet na capital, mas a possibilidade desse material ir para o interior e a conexão, se aqui já falha, no interior falha muito mais. Então, se esse material, esses vídeos, o PDF pode ser disponibilizado offline no notebook, na memória do notebook, para poder isso ter acesso normal. Sim, ele vai abarcar assim, os materiais, tanto os vídeos quanto os livros e também as atividades gamificadas que também fazem parte aqui, desculpa, só um parênteses, né, aqui o experimento de química e as trilhas de investigação, depois eu volto nelas. Mas aqui para baixo a gente tem as atividades gamificadas, né? Os jogos relacionando ao conteúdo dos experimentos que é trabalhado, né? O professor aqui pode utilizar como uma forma de avaliação, né? E aqui vou acessar a visualização do estudante, né, para vocês observarem. Esses jogos eles também podem ir de forma offline nos computadores, né? Abarcado no computador que vai no laboratório. Então, assim, dessa forma eles não precisam de internet, né? Eles vão como um software, né, que vai já instalado no computador. Quando carrega aqui, aqui já carregou o caderno, né, digital. E voltando para as trilhas, a gente traz aqui algumas propostas, né, que o professor ele pode fazer uso conforme a intencionalidade ali pedagógica que ele tiver, né, o objetivo de aula que ele tiver. A gente organizou as habilidades, os experimentos, na verdade, por habilidades. Então aqui estão todos os experimentos que trabalham essa habilidade 101 aqui, né? Assim como as outras. Então ele pode abrir, né? Aqui ele vai... Aqui está só uma apresentação da habilidade, como elas são grandes, né? É só uma introdução, aqui ele visualiza a habilidade como um todo. E quando ele vai aqui, nesse botão, ele consegue adentrar na trilha que é proposta, né? Então aqui são apresentados todos os experimentos relacionados àquela habilidade. Certo? O experimento, a habilidade e a problematização. Então, de repente, ele quer trabalhar com um tipo de temática, né, de situação-problema, ele pode entrar na habilidade relacionada e verificar se o experimento está alinhado com o objetivo que ele tem. Da mesma forma, ele pode vir aqui e pesquisar
outras habilidades, né? Ele pode colocar aqui o código das habilidades que ele quer trabalhar, ou então palavras-chave. Fazer a pesquisa dos experimentos por meio desse mecanismo de busca. Como é que é feito o acesso à plataforma? Como é que é feito o acesso do professor na plataforma? Como é que vai ser feito? Eles têm um perfil, né, um endereço e uma senha que é passado pela instituição, pela rede, né, com o qual ele vai cadastrar, né, ele vai ser permitido o acesso no ambiente. Então, como a rede é grande, eu imagino que vai estar dividido por zonas, né, pelas áreas que são organizadas as escolas, e ele vai ter acesso ao seu próprio perfil. Os perfis eles são individualizados, né? Então, o professor de ciências que fizer ali organizar a sua sequência, o professor de ciências do sexto ano B, ele vai organizar a sequência didática que ele quiser, e os outros professores vão ter os seus perfis também exclusivos, né? Então não há nenhuma interferência nesse processo. Há uma biblioteca que é comum, né, que é oferecida e disponibilizada para todos os professores, mas a forma como ele vai organizar o seu perfil é de acordo com os seus objetivos. Voltando um pouco aí, em relação às informações dos professores, que a nossa preocupação justamente é essa agora da Secretaria, que é o momento, que é a LGPD, como é que está sendo tratada a questão das informações dos professores? Então, a plataforma, ela não precisa, ela não exige cadastro por CPF, telefone, e-mail, nem esses tipos de dados, né, nenhum desses dados. Então, basta somente a criação de um código, né, que a rede pode adotar, ou então de um perfil, de um e-mail em comum, né, por área, como eu falei, né, que pode ser organizado por zona ali da rede. E não é exigido nenhum dessas informações, né, justamente por conta dessa lei, né, para evitar qualquer tipo de vazamento de dados ou coisa do tipo. Então aqui, os jogos, eles são todos, eles contêm, né, instruções aos estudantes de como ele vai funcionar. Se ele é um jogo de plataforma, que ele vai precisar se movimentar, ou se é um jogo de quiz, nesse caso aqui, vai ter perguntas verdadeiro ou falso referente ao assunto, né, biomas do Brasil. E aí, normalmente são apresentados, né, uma introdução ao conteúdo que é trabalhado no jogo. E logo em seguida, né, vem aqui as atividades, que depende muito de jogo. Tem jogo que é de plataforma, tem jogo que é de quiz, outros que são de arrastar. Eles são muito variados. Então aí está falando, né, sobre os biomas do Brasil. Vai variar pelo nível? Oi? Vai variar pelo nível, então? Eles podem ser organizados por ano, sim. Quem vai estar offline vai acessar isso também? Em relação aos jogos, né? Porque eu sei que jogos que estão trabalhando estão online. Eles vão ser acessíveis também ao pessoal que vai trabalhar offline com esse material? Sim, como eu falei, todos esses materiais eles vão embarcados no computador do laboratório, né? E aí os jogos eles vão no formato de software já instalados no computador. Bom, então, de modo geral, né, é essa a estrutura que segue a apresentação dos materiais. Aqui eu mostro para vocês o perfil do aluno do ensino fundamental. Então também, né, tem essa mesma estrutura, apresentação, o caderno, né, de experimentos de ciência, os experimentos em si, as trilhas de investigação por habilidades e as atividades gamificadas. Vocês têm alguma pergunta?
Tá. Eles vão utilizar código. Não tem questão de vazamento. E aqui os cursos disponibilizados aqui também. Vocês, enquanto comissão, está tudo ok? Vocês já terminaram a apresentação? Vocês já assinem para a gente poder colocar nos envelopes, tá bom? E Maurício, conseguiu finalizar a ata? Você queria uma cópia da ata, né? Tá bom. Se vocês puderem nos disponibilizar, tá bom? Um e-mail, se vocês quiserem, porque a gente ainda vai ou aguardar um pouquinho, que o Maurício finaliza ali, imprime, todo mundo assina, tá bom? E vocês já levam a cópia dessa ata, tá bom? Então, alguém só pode dizer também, por favor? Então, gente, eu encerro essa sessão da prova de conceito, tá? Do pregão eletrônico 411/2023, às 11h45 do dia 27 de outubro de 2023, tá bom, gente? Obrigada, tá?